Jeremias 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Na minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros. Darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e fartar-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto à água, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de seguidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Eu, Senhor, esquadrio o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que junta ovos que não choca, assim é aquele que junta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte da água viva. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e toda a Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrem por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas, e não traga cargas no dia de sábado, nem as introduza pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia do sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as suas orelhas. Antes endureceram o coração para não ouvirem e para não receberem a correção. Será, pois, que se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia do sábado, não fazendo nele obra alguma. Então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montando em cavalos, eles, seus príncipes, os homens de Judá, e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada.
E virão das cidades de Judá, e dos contornos de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies e da montanha do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios, e oferta de manjares e incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores, à casa do Senhor. Mas se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pela porta de Jerusalém, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, que não se apagará. Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. No momento em que falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que falar de um agente, de um reino, para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo, ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias a correntes? Contudo, meu povo se tem esquecido de mim. Andam queimando incenso à vaidade. Fizeram-no tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e maniará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e tiramo-os com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem contigo. Porventura pagar-se-á o mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos. Fiquem viúvas e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus mancebos feridos à espada. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente. Porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram-me laços aos meus pés. Mas tu, Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Jeremias 19. Assim diz o Senhor: Vai e compra uma botija de oleiro, leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Imom, que está à entrada da porta do sol.
e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá, e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocausto. Porque nunca lhes ordenei, nem falei, nem subi ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Nom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto às aves do céu e aos animais da terra. E porei esta cidade em espanto e por assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne dos filhos e a carne das filhas, e comerá cada um carne do seu próximo, no acerco e no aperto, em que os apertarão seus inimigos, e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr esta cidade. E as casas de Jerusalém, as casas do rei de Judá, serão imundas, como também todas as casas sobre cujos terraços queimarem incenso a todo o exército dos céus, e oferecerem libações
falsamente. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludíbrio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais do seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente. Encerrado nos meus ossos, estou fatigado de sofrer e não posso. Porque ouvi a murmuração de muitos, e terror de todos os lados. Denunciai-lo e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu maquejar, dizendo, bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houver